Empate 1-1 entre Grêmio e Juventude no jogo de ida da semifinal do Gauchão. Um resultado muito ruim, tendo em vista que o Grêmio jogou em casa, tinha que fazer o seu placar nesse jogo de ida para ir com mais tranquilidade para a volta no Alfredo Jaconi. Não foi o que aconteceu. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 7h14 da manhã dessa segunda-feira de carnaval. E eu trago vídeo novo basicamente sempre que tem jogo do Grêmio, sempre que tem uma contratação nova. Então eu já quero pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Tá bom? Já falando do jogo, eu tinha comentado, se eu não me engano aqui, no jogo contra o São Paulo, fazendo análise do jogo contra o São Paulo, onde o Grêmio não jogou nada, né? A pior atuação do Grêmio no ano. E eu tinha comentado que o Grêmio ia enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, né? Porque o Grêmio terminou em primeiro no seu grupo e o Juventude terminou em segundo, atrás do Inter no outro grupo. Só que o Juventude terminou em segundo com 12 pontos e o Grêmio terminou em primeiro com 10 pontos. E aí é definido o mandante ou visitante pela classificação geral. Então, pela classificação geral, o Juventude teve melhor campanha. Por isso que o Grêmio jogou o primeiro em casa e o segundo fora. Eles não olharam perspectiva dentro do grupo. Meio que somou todos os times que passaram e pegou a classificação geral. E é por isso que o Grêmio vai definir o jogo de volta no Alfredo Jaconi. Então, jogando essa ida em casa, o Grêmio tinha que propor mais o jogo e construir o placar. E de fato o Grêmio foi protagonista. O Grêmio teve mais a bola, propôs mais o jogo, principalmente no primeiro tempo. Não criou grandes chances, mas de fato foi melhor que o Juventude no primeiro tempo. E uma das poucas chances, próximo dos 40 do primeiro tempo, o William acha um passe espetacular, um lançamento assim, teleguiado, pro TT que veio da direita pro meio e infiltrando na área, ele cabeceia, faz ali o gol do Grêmio para abrir ali o placar. Uma jogada que assim, é muito mais mérito individual do William de ter achado um passe extraordinário e mérito individual do TT de ter conseguido uma finalização muito difícil. Essa finalização, ainda mais para um ponto, ele não é centroavante, é uma finalização muito difícil, né? Complexa de ser feita. Então, a finalização difícil do TT e o passe ainda mais difícil do William foram o que resultou nesse gol do Grêmio. Não é uma jogada muito bem triangulada, não é um time que mostra que está muito bem organizado, é muito mais a qualidade técnica e individual dos jogadores, né? Enfim, e o Grêmio fecha o primeiro tempo com esse 1-0. Vai para o segundo tempo e próximo ali dos 15 do segundo tempo, o Grêmio toma um empate. Jogada onde o Gabriel, zagueiro do Juventude, o Juventude que joga com 3 zagueiros, né? E isso, de certa forma, anulou o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, muito discreto dentro do jogo, recebeu muito pouco a bola. E aí o Gabriel, com espaço, com liberdade, acha um passe extraordinário para o Patrick pela meia esquerda. O Patrick, lateral esquerdo, ex-São Paulo, que foi para esse time do Juventude, sempre muito criticado no São Paulo. Por mais que seja jovem, ele não desempenhava bem, né? E o São Paulo tem o Enzo Dias e o Wendel. E o Patrick abaixava demais o nível quando jogava. O Enzo Dias também está num nível bem superior em relação ao Wendel quando joga com a camisa do São Paulo. Enfim. E aí o Patrick infiltra com muita liberdade e finaliza muito bem para empatar ali o jogo para o Juventude. Vale destacar todo esse sistema defensivo pelo lado direito do Grêmio, porque o João Pedro foi marcar o Gabriel Talhari, que o Talhari estava sempre jogando vindo da esquerda para o meio. Como o Juventude joga com 3 zagueiros e já tem os alas para atacarem o espaço, o Talhari na teoria começava pela ponta esquerda, porque já tem o Alisson Safira, que é quem joga centralizado e fez uma grande Série B no ano passado pelo Cuiabá. E aí o Talhari, com o Juventude tendo a bola, vira quase que um segundo atacante e deixa todo o corredor para o Patrick. E aí quando o Talhari sai da ponta e vem para o meio, o João Pedro acompanha ele. Então fica todo esse corredor para o TT marcar o Patrick. E aí o TT acabou dormindo na marcação. O TT fez o gol dele, muito mérito, só que na parte defensiva a bola foi nas costas dele. E aí o Balbuena, quem quiser olha o replay depois, estava coladinho no Vieri, lá no meio, no centro da entrada da área, ao invés de estar prestando atenção na cobertura. E aí quando o Patrick recebe a bola, não dá mais tempo do Balbuena chegar. Então assim, eu acho que o João Pedro deveria estar no Talhari mesmo, só que não tão grudado no Talhari. Ele poderia estar cercando, fechando essa trajetória do passe também. O TT tinha que estar mais atento para essa bola nas costas dele e o Balbuena tinha que estar mais atento nessa cobertura. No geral, esses 3 jogadores tinham que estar mais atentos. Acho que os 2 que mais erraram foram até o TT e o Balbuena. E olha que o João Pedro não jogou nada, né? Mas neste lance, eu acho que é muito mais erro do TT em não ter prestado atenção na marcação do Patrick
Ele ficou muito mais focado em ficar de frente pro Patrick e esqueceu que a bola podia vir meio que numa diagonal entre ele e esse espaço que tinha. E foi o que aconteceu. E o Balbuena, que estava muito centralizado ao invés de prestar atenção na cobertura. Eu acho que o Balbuena e o TT foram os caras que mais dormiram na parte defensiva. O João Pedro poderia ter feito coisa melhor também, mas muito mais o TT e o Balbuena. Enfim, e ali o Grêmio tomou gol de empate. O Juventude quase vira o jogo depois de um grande passe do Mandaca. O Mandaca que o Juventude conseguiu segurar para essa temporada e é uma das grandes lideranças desse time. Dá um passe extraordinário, o Gabriel Talhari sai cara a cara, finaliza cruzado e o Everton faz um milagre. Se não fosse o Everton, a gente ainda teria perdido esse jogo. A defesa que ele fez no chute do Talhari foi uma defesa assim, espetacular. E ele impede o gol da virada do Juventude. Um tempinho depois tem o Léo Índio, que entra no Juventude. Entra completamente desconexo da realidade. Ele primeiro recebe um passe e ele estava mapeando o campo para ver quem estava chegando, o posicionamento que ele estava, e nisso que ele estava mapeando o campo, a bola já estava vindo nele. E aí ele dorme, não presta atenção na jogada e termina com uma finalização do namorado que o Jandrei defende. E minutos depois, uma jogada onde o Arthur ia infiltrar, sem bola, e o Léo Índio toda hora se agarrando com o Arthur também procurando contato, e aí o Léo Índio deixa o cotovelo no rosto do Arthur e com isso é expulso depois do árbitro revisar no VAR. O cara, em pouco tempo em campo, quase entregou um gol pro Grêmio e depois ainda é expulso com uma agressão bizonha. Cara, isso daí tá com cara de esquema de aposta, tá? Se eu fosse uma casa de aposta, eu iria investigar isso daí seriamente, porque não é normal. Primeiro o cara entrar dormindo da forma como entrou e depois agredir da forma como foi a agressão. O jogo não estava quente, não tinha nem motivo para isso. Se tivesse um jogo pegado, muitos amarelos, muitas faltas, o Arthur toda hora catimbando, ou algo do tipo, eu entenderia uma agressão assim, porque o sangue tá quente, beleza. Mas o jogo não tava assim, cara. Tava um jogo bem marcado, mas um jogo jogado. E do nada ele agrediu o Arthur dessa forma, não faz sentido, cara. Tá com carinha de esquema de apostas. Enfim, e aí depois dessa expulsão, o Grêmio cresce no jogo, mas não consegue criar lá grandes chances e fecha nesse 1-1. É um jogo que, no geral, o Grêmio foi um pouquinho melhor que o Juventude, só que pela expectativa que se tem para a temporada do Grêmio, o Grêmio não pode ser um pouquinho melhor que o Juventude. O Grêmio tem que ser melhor que o Juventude e tem que transformar isso no resultado. Não foi o que aconteceu. E contra o São Paulo já tinha sido um jogo horrível também, onde a gente perdeu. Então é de fato um Grêmio que emenda alguns jogos ruins em sequência. O trabalho do Luiz Castro nesse momento é um momento instável, porque nem desempenho e nem resultado tá tendo. Porque quando venceu do Novo Hamburgo, venceu sofrido. Aí tomou uma lavada do São Paulo, onde o São Paulo foi extremamente superior. E aí agora nesse jogo, em chances claras, estava muito mais próximo até do Juventude vencer do que o Grêmio, com aquela chance do Talhari. O Grêmio até foi melhor no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Juventude voltou melhor. Acho que vai muito da saída do William e da entrada do Jefinho. O William estava fazendo um grande jogo, mas acabou saindo sentindo. E entrou o Jefinho. O Jefinho dá pra ver claramente que é muito bom tecnicamente. Só que fisicamente ele tá muito atrás dos outros, até pela idade também. Só que aí o que tem que acontecer? Ele tem que ter noção disso. Não adianta nada. Um jogador que é, por exemplo, um jogador que é pesado e é mais devagar tentar colocar a bola na corrida para vencer, porque ele vai perder pela estrutura física dele. Não adianta nada um jogador que é mais franzino, mais fraquinho, tentar sair driblando. E se ele não for muito rápido ou extremamente habilidoso, porque na parte física ele vai perder. E aí o Jefinho foi engolido nos 20, 30 primeiros minutos. Depois, quando ele já esquenta mais no jogo, pega a noção do posicionamento, noção do jogo, ele até consegue soltar mais a bola. Por mais que ele tenha forçado cada passe idiota, não tem outra palavra que eu vá usar, principalmente visando o Gabriel Mack. Isso daí é coisa de assim, futebol de pelado, cara. Futebol profissional, você tem que visar o cara que tá melhor posicionado. E parecia que o Jefinho tava procurando um amiguinho dele, o Mac, dentro do jogo. Era essa a impressão que passava. Sendo que, em vários momentos, ele rifou a bola, basicamente. Forçando passes inacreditáveis. Cara, se ele fosse o De Bruyne, essa bola não passava. E ele forçando esse tipo de passe. Então, assim, você dá o passe mais difícil quando tem chance, quando é uma jogada plausível de acontecer. Agora, ele forçava um passe difícil e que, se desse certo, não ia resultar em nada demais. E aí o Grêmio foi perdendo muitas posses dessa forma. Então, no geral, um Grêmio que, quando conseguiu administrar mais a bola, rodar mais a bola, teve uma certa parte na reta final
do primeiro tempo, justamente onde encontrou o gol. Mas já uns 10 minutinhos antes de encontrar o gol, começou a valorizar muito a bola. Então, rodava a bola, procurava espaço, no momento que não encontrava, recuava e volta no Balbuena, volta no Vieri e reconstrói a jogada. E é isso. Só que aí, quando saiu o William e entrou o Jefinho, cara, muito desconexo do jogo, forçando passes difíceis, sendo engolido na parte física. E esse foi um dos motivos para o Grêmio se perder no segundo tempo. Dá pra ver que o Jefinho tem talento, só que ele precisa ter consciência que ele é mais fraco que os outros. E isso não é nenhuma crítica, é uma realidade. Ou ele potencializa essa parte física dele, ou ele tem que evitar o contato físico, porque ele vai ser engolido contra quase todos os jogadores. Então, não adianta nada você ter capacidade técnica se você não ter essa leitura de jogo. Dá pra ver claramente que tem muito potencial, mas ele precisa entender que ele é mais fraco fisicamente. Ou ele foge do contato, ou ele treina e fica mais forte. Não tem outra alternativa. É o que eu falo do André também. O André é um centroavante que ele não é rápido, é um centroavante que ele é ok tecnicamente, é um centroavante que tem um cabeceio ok e uma finalização ok. Ele não é bom em nada. Então ele precisa se especializar em algo. Ou ele fica mais forte fisicamente para aprender a fazer um pivô, porque ele não é, ele é magrelinho, fraquinho. Ou ele consegue ser um cara tecnicamente acima da média, ou ele se especializa no cabeceio. Mas hoje em dia o André tem um cabeceio mediano, uma finalização mediana, corre estranho até, não sabe nem correr direito, e fisicamente é abaixo. Então em algum ponto o André tem que se destacar. O Carlos Vinícius, por exemplo, ele é limitado tecnicamente, só que ele tem um posicionamento absurdo e uma finalização muito boa, um cabeceio muito bom também. Então é nisso que ele já se torna um jogador de praticamente nível seleção brasileira. Para jogar no Grêmio tem que ter algum quesito que o cara seja muito bom. E aí o jogador que tem que entender onde que ele é muito bom. Enfim, no geral, eu vou até pegar aqui, eu vou começar a fazer o seguinte, passar jogador por jogador, nem que seja de forma rápida para o vídeo não ficar muito longo, mas para comentar um pouquinho sobre todo mundo do Grêmio que pisou em campo, né? Então, começando pelo gol, o Everton. O Everton foi muito bem no gol do Juventude. Não tinha o que fazer, e ele fez um milagre na defesa do Talhari. O Everton fez um bom jogo. Na lateral direita, o João Pedro muito mal. O Marcos Rocha, quando vem jogando mal também. E na reta final, o Pavão entrou na direita. O Pavão com erros de tomada de decisão, mas num nível de intensidade e de vontade muito maior. Eu acho que é muito plausível daqui a pouco testar o Pavão desde o início do jogo como lateral direito. Ou faz isso, ou testa o Vitor Ramon da base, mas não dá para continuar com João Pedro e Marcos Rocha. Não dá para você todo jogo ter um lateral direito que começa mediano e termina mal e depois improvisa um ponto ali. Então, o Grêmio precisa ou testar o Vitor Ramon nessa posição e ver se ele rende, ou daqui a pouco até testar o Pavão desde o início. Porque o João Pedro fisicamente está baixo, está sem confiança, defensivamente está mal. O Marcos Rocha em velocidade está muito abaixo, não chega bem à frente. O Grêmio de fato está com uma defasagem grande na lateral direita, porque o Marcos Rocha está num nível de intensidade mais baixo, e é pela idade, não tem muito o que fazer, e o João Pedro pela parte física. Até de parte psicológica dá pra ver que ele tá abaixo. Então, ou testa o Vitor Ramon, que é muito bom na lateral direito, ou dá uma minutagem pro Pavão desde o início na lateral direito. Porque João Pedro e Marcos Rocha nenhum tá rendendo. Na dupla de zaga, o Balbuena eu achei que falhou no posicionamento do gol do Juventude. O Vieri eu achei que tá faltando personalidade. Ele é bom zagueiro, mas tô sentindo que ele tá muito nervoso. Teve uma jogada que terminou em um chute para fora do Manuel Castro, em uma jogada do Talhari, eu acho que ainda no primeiro tempo, que o Vieri vai tentar compensar uma marcação que o Balbuena já estava, sendo que ele só seguir reto que ele fechava o chute do Manuel Castro. Então, um certo desespero para tentar compensar algo que não precisava compensar. Achei que o Vieri estava meio nervoso e faltou um pouquinho de personalidade, porque tecnicamente ele é muito bom. Enfim, na esquerda o Marlon sempre dando muita intensidade, achei que fez um bom jogo. O Dodi no meio de campo achei que fez um bom jogo, teve um bom chute de fora da área para uma defesa do Jandrei. O Arthur não conseguiu ser aquele Arthur que domina o jogo por completo, mas quando tinha a bola nos pés era ali que o Grêmio tinha momentos de lucidez. O William, uma assistência maravilhosa, só que acabou saindo no intervalo, né? Fisicamente sentiu, mas o gol do Grêmio só saiu por conta de uma visão de jogo extraordinária. Esse passe do William lembrou o auge do Jean-Pierre com a camisa do Grêmio. Passe surreal. Mais à frente, o TT infiltrando muito bem para fazer o primeiro gol do Grêmio, só que no segundo tempo defensivamente ele foi mal, né? E aí o Patrick fez o gol nas costas dele.
Enfim, ofensivamente muito bem, defensivamente, querendo ou não, o ponta hoje tem papéis importantes. E o sistema defensivo do Grêmio, no geral, estava desconectado, né? O Balbuena mal posicionado, o João Pedro poderia estar melhor e o TT dormindo na marcação. Pela ponta esquerda, o Pavon com limitações técnicas, com jogadas previsíveis, sempre de cortar para o meio e cruzar, mas sempre correndo e se esforçando muito. Só disso já é um cara que agrega para o elenco. Depois quebra um galho na lateral direita. O Pavon é um cara que para grupo agrega bastante, né? Enfim, mas não fez lá grande atuação o Pavon. E mais à frente o Carlos Vinícius discreto, e aí não é nem muita culpa dele, porque de fato o Grêmio não criou o suficiente para ele. E aí vindo do banco, o Jefinho, que nem eu falei, numa parte física muito abaixo, ele é bom jogador, dá pra ver, tecnicamente é bom, mas fisicamente ele é engolido por qualquer jogador, cara. Então, ou ele cria essa noção de espaço, de não ir pro contato físico, porque senão ele vai perder, ou ele fica mais forte. Só tem essas duas alternativas. Ou você cria a noção que você é mais fraco e evita o contato físico, ou você fica mais forte. Não tem outra opção. Tem que ver qual que ele vai escolher. Eu acho que hoje o mais plausível é ele evitar o contato físico, porque não é do dia pra noite, não é assim que você vai virar um monstrão fisicamente. Então, ele ter noção de não ir pro contato físico. Tanto é que teve uma jogada que ele vai querer driblar o Gabriel, zagueiro de 2 metros, 100 quilos do Juventude. O cara deu um empurrão de corpo, o Jefinho saiu voando. E aí gerou um contra-ataque do Juventude. Então, acho que foi inclusive o gol que o Tagliari finalizou e o Everton defendeu. Se eu não me engano, foi essa chance. Então, o Jefinho fisicamente é abaixo. Ele precisa ter essa noção e evitar o contato físico. Dá pra ver, canhotinho, habilidoso, boa noção de jogo, beleza. Só que precisa ter uma noção física. Ele é mais fraco. E isso não é uma crítica, é uma realidade. Então ele precisa ter essa noção. Entrou o Gabriel Mack, o Mack, cara, aí que é a parte ruim da mídia nesse quesito. Pintaram o Gabriel Mack como se fosse um baita jogador, um cara que ia chegar, quando tivesse minutagem, ia mudar o Grêmio, um craque geracional, gênio da bola. A real é que ele é um ponta ok, com repertório técnico, fisicamente abaixo também, tomada de decisões erradas. Acho que às vezes falta até um pouquinho de confiança para ir para cima da marcação. Mas enfim, o Mack não é ruim. O problema é que a mídia pintou como se ele fosse um craque muito acima da média. Ele simplesmente é bom jogador. O Roger, por exemplo, que nem se falava em relação ao Gabriel Mack, rende muito mais do que o Mack. Enfim, entrou o Enamorado claramente é um jogador de X1. Muitas vezes ele demorava para soltar a bola e quebrava a fluidez do jogo do Grêmio, mas nesse X1 criava uma ou outra jogada. Teve um possível pênalti nele que ele tentou cavar, e de fato não foi nada. Ele até levou cartão amarelo por simulação. O árbitro, no geral, fez um bom jogo. Não tem nem como apontar que o Grêmio tropeçou por conta da arbitragem. A arbitragem foi muito bem. Enfim, o Enamorado nesse X1 ele é bom. Agregou para essa ponta direita. Eu só acho que ele precisa ter mais noção da fluidez do jogo. Tem momento que você roda a bola, acelera o jogo e se movimenta. Mas toda vez que o Enamorado pegava na bola, ele pegava, desacelerava e ia pro X1. Então, fazer o jogo fluir de forma mais natural é algo que o Namorado pode melhorar. E entra o André, que participou pouco, né? Não criou lá grandes coisas, tocou pouco na bola. Eu já comentei aqui no canal, eu não consigo gostar do André, cara, porque ele é centroavante, ele não tem a parte física do centroavante, não tem a finalização de um centroavante, não tem a altura. A altura ele até tem, mas ele não usa isso a favor dele. Ele não é rápido, ele não tem nada de destaque, cara. Ele é um jogador ok. Um jogador ok não pode jogar no Grêmio. Vai jogar no Vitória, vai jogar no Mirassol, ele pode render, vai jogar em outra equipe, cara. Mas no Grêmio que eu vejo ganhar alguma coisa, o André não tá incluído nesse elenco. Enfim. E aí foram os caras que entraram, né? E aí vale destacar pra fechar, que eu ainda não comentei, o Edenilson tá saindo do Grêmio pra ir pro Botafogo. Cara, acho que é a melhor coisa a se fazer. O Edenilson era um cara que a torcida já tinha tendência a criticar. Existem jogadores que não tem por que você segurar. Então, por exemplo, eu tô elogiando aqui o Pavon. Eu sempre falo que eu gosto do Pavon porque ele é um cara que se esforça muito. Mas a partir do momento que chegar uma proposta pro Pavon, eu aceitaria, cara, uma proposta boa. Porque é um cara que no momento que engrenar 2, 3 jogos seguidos ruins, ele vai ser muito criticado. Então existem jogadores que, por mais que você goste, por mais que agreguem, quando chega a proposta, quando tem a oportunidade, você tem que deixar ir. E o Edenilson era um desses casos. Tanto é que ele foi titular contra o São Paulo, em vários momentos agregava nesse meio de campo, mas é um cara que, quando o Grêmio estiver mal, ele vai ser um dos primeiros a ser vaiados. Então,
pensando, eu se fosse o Edenilson, faria a mesma coisa. É melhor você sair de um time onde no primeiro errinho você vai ser criticado e ir para um novo time onde você vai ter a oportunidade de começar do zero e com um papel onde ele pode ser um reserva importante do Botafogo, talvez até titular, nesse molde de jogo do Botafogo, que ele se encaixe com um time que já tem 3 defensores atrás, ele tendo muita mobilidade no meio de campo, o Edenilson pode render bastante no Botafogo. Ele fez corretíssimo em ir pro Botafogo. E o Grêmio fez certo em liberar também, não tem o que fazer. Perde uma opção de meio de campo, mas pensando com a cabeça do jogador, ele tá certíssimo, cara. Eu, se fosse o Edenilson na situação que tava, de já ser um cara perseguido naturalmente, tá corretíssimo em ir embora. Enfim, no final das contas é um resultado ruim pro Grêmio, mais um desempenho ruim. Próximo jogo é só no final de semana que vem, então a notícia boa é que vai ter uma semana inteira para trabalharem, né, para recuperar o jogador. Vamos ver se nessa uma semana o Grêmio melhora. Tem os reforços argentinos, tem que ver se já aparece no bid a tempo de jogar contra o Juventude. Vai ter o retorno do Noriega, é um ponto positivo. E aí é torcer para jogadores que estão lesionados retornarem. Então o William voltar inteiro, o TT se recuperar fisicamente, o Monsalve, talvez, não sei qual é a situação do Monsalve, mas a gente precisa do Monsalve, é o camisa 10 que desequilibra. E ele nunca joga, então... Enfim, fato é, o jogo ruim do Grêmio e o Grêmio tropeça. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!